Uma esposa pede para desligar os equipamentos que mantêm seu marido vivo durante o coma para ficar com sua herança após sua morte, mas então isso acontece. No coração da cidade, onde os arranha-céus se misturam ao movimento constante de pessoas e carros, vivia João, um homem que, à primeira vista, parecia ter conquistado tudo que o dinheiro poderia comprar. Proprietário de uma das maiores construtoras do país, ele era um símbolo de sucesso e riqueza. Porém, ao contrário de muitos outros que acumulavam fortuna apenas para exibir poder, João sempre se destacou pela sua generosidade. Ele acreditava que a verdadeira riqueza não estava apenas nos números de sua conta bancária, mas sim na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. João cresceu em uma família humilde, onde aprendeu o valor do trabalho duro e da economia. Dinheiro não cresce em árvore, seu pai dizia constantemente, ensinando-lhe a importância de investir com sabedoria. Desde jovem, João mostrava um talento nato para os negócios. Enquanto muitos de seus amigos gastavam pouco que ganhavam em futilidades, ele guardava centavo por centavo, investindo em pequenos negócios que logo se multiplicavam. A paixão por construir não era apenas uma metáfora, ele queria literalmente erguer edifícios, criando algo duradouro que refletisse seus valores. Aos 30 anos, João já era um dos homens mais ricos do país. Suas construções se espalhavam pelas principais cidades, de centros comerciais a luxuosos condomínios residenciais. Ele empregava milhares de pessoas e, em cada projeto, fazia questão de garantir que seus trabalhadores fossem tratados com dignidade. Nada disso seria possível sem vocês, ele costumava dizer em reuniões de equipe. Para João, o sucesso da empresa não era apenas resultado de suas habilidades como investidor, mas do esforço conjunto de todos que o acompanhavam na jornada. João casou-se com Lívia, uma mulher que, aos olhos de todos, parecia ser a parceira perfeita para um homem de tamanha riqueza e visão. Bela, elegante sempre ao lado do marido nas ocasiões mais importantes, Lívia era vista como a dama da alta sociedade. Eu sou a sorte na vida dele, ela dizia com um sorriso, enquanto ostentava os melhores vestidos e joias nas festas de gala. João acreditava ter encontrado o amor verdadeiro, uma companheira para compartilhar não só sua fortuna, mas também seus sonhos. Mas por trás do glamour e das aparências, Lívia escondia um desejo ardente por mais poder, mais luxo, mais controle. Ela jamais se importou com o lado generoso do marido. Para ela, a riqueza de João era apenas um meio para alcançar o estilo de vida que sempre sonhou. A sede de Lívia por dinheiro era insaciável, e embora João fizesse questão de investir em causas sociais e melhorar a vida dos seus funcionários, ela via isso como um desperdício. Você gasta muito com esses projetos sem retorno, Lívia criticava, fingindo preocupação com a economia da empresa, mas secretamente incomodada com qualquer centavo que não fosse para seu benefício direto. João, no entanto, nunca deixou que a ambição desmedida de Lívia o afastasse de seus valores. Ele continuava a expandir seus negócios, sempre focado em reinvestir na empresa e nas pessoas ao seu redor. Quando via um projeto dando certo, João sentia a satisfação de um verdadeiro investidor que não se contentava apenas em acumular, mas em ver o impacto positivo de suas decisões. A cada novo edifício inaugurado, ele fazia questão de estar presente, apertar as mãos dos operários, agradecer o esforço de cada um. Este é o nosso legado, dizia, olhando para as construções imponentes que se erguiam como símbolos de sua dedicação. Apesar da fortuna, João era um homem de hábitos simples. Gostava de visitar as obras, conversar com os trabalhadores e entender o que podia melhorar. Enquanto Lívia se ocupava em gastar, ele preferia se ocupar em crescer. As economias da empresa estavam sempre sob seu olhar atento, e João tinha uma habilidade incrível de prever tendências e se antecipar às crises. Para ele, a construção civil não era apenas um negócio lucrativo, era um campo de batalha onde só sobreviviam aqueles que sabiam investir na hora certa e com as pessoas certas ao seu lado. O respeito que João conquistou não vinha apenas do seu sucesso financeiro, mas da maneira como lidava com os desafios e com os outros. Seus funcionários o consideravam um chefe justo, e as portas de sua sala estavam sempre abertas para quem quisesse conversar. Estamos todos no mesmo barco, ele repetia, incentivando uma cultura de transparência e colaboração. Para João, a economia de uma empresa ia muito além dos números, envolvia confiança, lealdade e a certeza de que cada decisão tomada beneficiaria a todos os envolvidos. Ainda que a vida de João parecesse perfeita, havia uma sombra que começava a crescer lentamente em seu caminho, uma sombra que ele ainda não conseguia enxergar claramente. Lívia, que uma vez encantara com sua beleza e charme, começava a mostrar um lado frio e calculista que João, na sua bondade, se recusava a acreditar.
Ele tinha suas suspeitas, mas preferia pensar que o amor e o tempo os ajudariam a superar qualquer obstáculo. No fundo, João ainda acreditava que o verdadeiro investimento da vida era aquele feito nas pessoas, e que, um dia, Lívia veria isso também. A vida de João seguia num ritmo controlado, repleto de compromissos profissionais, inaugurações e projetos ambiciosos que só aumentavam sua fortuna e reputação. Enquanto isso, Lívia tornava-se cada vez mais impaciente. Por mais que João lhe proporcionasse todo o luxo que ela sempre desejou, o desejo dela por mais riqueza e poder não tinha limites. Ela começou a traçar planos em segredo, cada vez mais obcecada pela ideia de ser a única herdeira da fortuna de João. Para ela, não bastava apenas usufruir dos benefícios, ela queria o controle absoluto, sem ter que dividir sua vida com um homem que, em sua mente, era apenas uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Você anda muito ocupado, João. Quase não tem tempo para nós, reclamava Lívia durante um jantar em um dos restaurantes mais caros da cidade. Talvez você devesse pensar em desacelerar, investir mais em nós, no nosso futuro. João, distraído com os relatórios financeiros da empresa, sorriu sem perceber a verdadeira intenção por trás das palavras de sua esposa. Você tem razão, querida. Estou trabalhando nisso, mas sabe que precisamos garantir que tudo funcione bem na empresa? Isso é bom para todos nós, especialmente em tempos de economia instável, respondeu ele, sem imaginar que, para Lívia, seu único desejo era acelerar um futuro sem ele. Foi uma tarde chuvosa, enquanto Lívia olhava pela janela do escritório de João, que sua mente maquinou o plano mais ousado de todos. Ela precisava tirar João de cena, mas sem levantar suspeitas. Sabia que um divórcio não a beneficiaria tanto quanto ser a viúva de um dos homens mais ricos do país. Foi então que, em um impulso, decidiu que a melhor maneira de garantir sua fortuna seria provocar um acidente. Ela sabia que a construção era um negócio perigoso e que uma falha nas obras poderia ser fatal. Determinada, Lívia começou a procurar alguém que pudesse ajudá-la a colocar seu plano em prática. Sérgio, um dos engenheiros da empresa, logo chamou sua atenção. Ambicioso e constantemente endividado, Sérgio era o alvo perfeito para ser subornado. Você quer dinheiro fácil, não é? Disse Lívia com um sorriso frio, ao abordá-lo em uma reunião informal. Sérgio, surpreso pela aproximação, olhou desconfiado. O que está querendo, dona Lívia? Ela se aproximou mais, baixando o tom de voz. Preciso de alguém que faça um pequeno serviço para mim. Algo que nos beneficiará muito, economicamente falando. Sérgio, pressionado pelas dívidas e atraído pela oferta, hesitou por um momento, mas não resistiu à promessa de uma quantia generosa. O que exatamente você quer que eu faça? Perguntou, ciente de que se tratava de algo perigoso. Lívia, com uma frieza impressionante, explicou seu plano, provocar um acidente na obra que parecesse uma falha comum, sem deixar rastros de envolvimento. Sérgio sabia que estava se metendo em algo muito maior do que seus problemas financeiros, mas o dinheiro fácil falava mais alto. Eu cuido disso, ele respondeu, selando ali o destino de João. O plano foi colocado em prática com uma precisão assustadora. Um dia, enquanto João fazia uma visita de rotina a uma das obras, um andaime caiu inesperadamente, causando um grave acidente. João ficou gravemente ferido, sendo levado às pressas para o hospital. A notícia chocou todos os funcionários e a comunidade, que sempre o via como um homem invencível. Lívia, porém, manteve uma calma inquietante, quase como se já estivesse preparada para aquele momento. Ela chorou nas entrevistas, desempenhou o papel de esposa devastada, mas por dentro, já se via como uma viúva rica, pronta para controlar tudo. No hospital, Lívia não perdia tempo. Ela visitava João diariamente, sempre com uma expressão de dor cuidadosamente ensaiada. Meu amor, você precisa voltar para mim, dizia, segurando a mão do marido, enquanto as lágrimas falsas escorriam pelo rosto. Aos olhos dos médicos e enfermeiros, ela era esposa dedicada, desesperada pela recuperação do marido. No entanto, por trás das cortinas fechadas, o verdadeiro plano de Lívia começava a se desenrolar. Cada dia que João passava em coma era uma nova oportunidade para ela se livrar dele de uma vez por todas. Ele não está respondendo, doutor, Lívia afirmava, com uma voz embargada de desespero. Eu não sei quanto mais posso aguentar vê-lo assim. Os médicos tentavam tranquilizá-la, explicando que ainda havia esperanças, que João era forte e poderia se recuperar com o tempo. Mas Lívia, impaciente, pressionava cada vez mais para que tomassem uma decisão drástica.
Não podemos prolongar esse sofrimento, insistia. João nunca quis viver ligado a máquinas. Ele sempre foi um homem ativo, cheio de vida. Não é justo com ele. A insistência de Lívia para desligar os aparelhos começou a levantar algumas suspeitas. Fernanda, uma engenheira dedicada da empresa que sempre teve um carinho especial por João, visitava-o sempre que podia. Ao ver a pressão que Lívia exercia sobre os médicos, Fernanda não conseguia esconder sua frustração. Você está certa de que é isso que João gostaria? Perguntou ela, uma tarde, enquanto acompanhava Lívia em uma das visitas. Ele ainda tem chances, Lívia. Não seria melhor esperar mais um pouco? Você não entende, Fernanda, retrucou Lívia com uma expressão que mesclava desesperação e falsa compaixão. É difícil demais para mim. Eu o amo, mas não suporto vê-lo nesse estado. João me faria prometer que não deixaria ele preso a máquinas. Fernanda, mesmo sentindo que havia algo estranho na pressa de Lívia, decidiu respeitar o espaço da esposa, acreditando que o luto e a dor podiam estar nublando seu julgamento. Vamos esperar mais alguns dias, sugeriu um dos médicos, percebendo o desconforto de Fernanda. João merece essa chance. Lívia se viu forçada a aceitar, mas sua paciência estava no limite. Cada dia que passava era um dia a menos para ela concretizar seu plano e assumir definitivamente o controle da fortuna de João. Ela continuava suas visitas, sempre com a mesma encenação, lágrimas, promessas e súplicas para que ele acordasse. Eu farei qualquer coisa, só volte para mim, sussurrava, mesmo sabendo que o que desejava, na verdade, era vê-lo partir. A máscara de Lívia estava bem firme, e ninguém no hospital suspeitava de suas verdadeiras intenções. Os dias passavam lentamente no hospital, e enquanto Lívia continuava a pressionar os médicos para desligarem os aparelhos de João, Fernanda sentia que algo não estava certo. A engenheira sempre admirou o caráter generoso de João e não conseguia aceitar a rapidez com que Lívia estava disposta a desistir dele. A cada visita, Fernanda observava Lívia com um olhar mais atento. Era evidente que as lágrimas de Lívia eram bem ensaiadas, mas ninguém parecia questionar a dor da esposa. Não faz sentido ela estar com tanta pressa, pensava Fernanda, inquieta com o comportamento da viúva antecipada. Decidida a entender o que estava realmente acontecendo, Fernanda começou a revisar os detalhes do acidente. A construção era algo que ela conhecia muito bem, e a queda do andaime que feriu João parecia mais do que uma infeliz coincidência. Algo assim não acontece de repente, disse para si mesmo enquanto olhava os relatórios de segurança da obra. Resolveu então revisar as gravações das câmeras de segurança do local, acreditando que poderia encontrar alguma pista sobre o que de fato aconteceu no dia do acidente. Ao analisar as imagens das câmeras, Fernanda ficou surpresa ao ver algo que ninguém mais havia notado. Lívia estava na obra no dia do acidente. Era raro Lívia aparecer nas construções, e vê-la em uma conversa discreta com Sérgio, o engenheiro responsável, fez o coração de Fernanda acelerar. O que ela estava fazendo ali? Perguntou-se, com um pressentimento que a fazia querer ir mais a fundo. Fernanda assistiu à cena repetidamente, vendo como Lívia falava algo para Sérgio, que parecia desconfortável e constantemente olhava em volta, como se temesse ser visto. Com essa nova informação, Fernanda decidiu confrontar Sérgio diretamente. Ela o encontrou na obra, no fim de um dia de trabalho, com a expressão tensa e o olhar sempre baixo. Sérgio, posso falar com você um minuto? Chamou, com um tom de voz firme, mas tentando não parecer acusadora. Sérgio hesitou antes de responder, claramente nervoso. Claro, Fernanda, o que foi? Ela o encarou por alguns segundos, decidindo que a abordagem direta seria melhor. Eu vi você e Lívia conversando no dia do acidente. O que ela estava fazendo aqui? Sérgio gaguejou, visivelmente desconfortável. Ela só veio conferir algumas coisas. Nada demais. Fernanda sabia que ele estava mentindo. Sérgio, eu sei que algo está errado. João não merecia isso, e eu preciso saber a verdade. Se você tem alguma coisa a ver com o que aconteceu, agora é o momento de se redimir. Sérgio olhou ao redor, como se procurasse uma saída, mas a pressão das palavras de Fernanda e a culpa que o consumia foram demais para ele. Eu não queria que fosse assim, Fernanda. Ela me fez uma oferta. Eu estava com dívidas. Não pensei que fosse chegar a esse ponto. As palavras de Sérgio foram como um soco no estômago de Fernanda. Lívia realmente havia planejado tudo. Você sabe o que isso significa, Sérgio? Isso é uma tentativa de homicídio.
Você pode ir para a cadeia por isso. Sérgio balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu sei, mas eu estava desesperado. Ela me pagou para provocar um acidente que não deixasse rastros. Eu nunca pensei que João ficaria assim. Fernanda suspirou, sabendo que agora tinha as provas que precisava. Você precisa contar isso para a polícia. João merece justiça. Com as informações em mãos, Fernanda sabia que não podia perder mais tempo. Ela voltou ao hospital o mais rápido que pôde, decidida a contar tudo para os médicos e preparar a denúncia contra Lívia. No entanto, ao chegar ao quarto de João, encontrou uma cena que a deixou sem palavras. João estava acordando. Seus olhos abriram lentamente, enquanto os monitores ao seu redor apitavam, indicando que sua atividade cerebral estava voltando. Fernanda correu para chamar os médicos, que rapidamente começaram a avaliá-lo. João, você pode me ouvir? Disse um dos médicos, verificando seus sinais vitais. João piscou lentamente, ainda fraco, mas consciente. Fernanda sentiu uma onda de alívio e emoção invadir seu peito. Ele estava vivo, e agora tudo que Lívia tinha planejado começaria a desmoronar. Vamos estabilizá-lo primeiro, instruíram os médicos, enquanto cuidavam de João com urgência. Fernanda se afastou um pouco, observando tudo, com as provas da conspiração ainda firmes em sua mão. Assim que os médicos estabilizaram João, Fernanda se aproximou devagar, ainda incrédula de que ele havia despertado. João, com os olhos ainda pesados e a voz fraca, tentava entender o que estava acontecendo ao seu redor. Fernanda, disse ele, com um misto de surpresa e confusão em sua expressão. O que aconteceu? Quanto tempo estive fora? Fernanda, sentindo um misto de alívio e urgência, segurou a mão de João e sorriu. Você teve um acidente, João? Mas o mais importante é que você está aqui agora. Como você se sente? João respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Estou um pouco fraco, mas vou ficar bem. Obrigado por estar aqui. Fernanda suspirou e, por um momento, apenas aproveitou o fato de que João estava vivo. Mas ela sabia que não podia perder tempo. Seu semblante mudou para uma seriedade que João notou imediatamente. João, tem algo que você precisa saber. É sobre Lívia. Ele franziu a testa, confuso. Lívia? O que tem nela? Fernando olhou diretamente nos olhos de João, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Ela não está do seu lado? Na verdade, Lívia planejou o seu acidente. João olhou, tentando processar aquela informação chocante. Ela subornou Sérgio para causar o acidente que te trouxe para cá. Tudo para se livrar de você e ficar com sua fortuna. João fechou os olhos, sentindo uma dor não só física, mas uma que vinha do coração. Eu sempre desconfiei que ela era diferente e mais isso é muito pior do que eu imaginava. João respirou fundo, reunindo a pouca força que tinha. Temos que desmascará-la, mas não podemos agir impulsivamente. Fernanda concordou, sua expressão decidida. Eu tenho as provas. Confrontei Sérgio e ele confessou tudo. Mas precisamos de um plano. João pensou por um momento, depois olhou para Fernanda com uma determinação que mostrava que ele ainda era o homem forte de sempre, mesmo depois de tudo. Vamos fingir que ainda estou em coma. Lívia vai se entregar se acreditar que não há perigo. Juntos, João e Fernanda explicaram a situação aos médicos. Ao ouvir o relato, eles ficaram chocados, mas imediatamente se prontificaram a ajudar. Estamos lidando com uma tentativa de homicídio aqui, disse um dos médicos, ciente da gravidade do que estavam ouvindo. Mas se for para ajudar João e pegar essa mulher, estamos dentro. O plano estava armado, manteriam João em um quarto privado, afastariam qualquer um que pudesse perceber sua recuperação e esperariam o momento certo para desmascarar Lívia. Nos dias seguintes, Lívia continuava com suas visitas diárias, cada vez mais confiante de que logo poderia desligar os aparelhos de João. Durante uma noite especialmente silenciosa, ela entrou no quarto de João, certificando-se de que ninguém mais estava por perto. Com um olhar vazio, ela começou a falar, como se despejasse anos de frustração acumulada. Eu nunca te amei, João, disse, sua voz carregada de frieza. Tudo isso sempre foi por dinheiro. Eu queria a riqueza, o luxo, o controle. Você era só um meio para um fim. Lívia continuou, sem perceber que João estava ouvindo cada palavra.
Eu fiz o que precisava para conseguir o que mereço. Sérgio fez o serviço sujo, e agora, com você fora do caminho, eu seria a única herdeira de tudo. Ela deu um pequeno sorriso amargo, se aproximando da cama. Você sempre foi tão ingênuo. Achei que nunca iria perceber, mas agora não importa. Logo tudo isso será meu. Foi então que, com um movimento lento e calculado, João abriu os olhos e encarou Lívia. Sempre soube que você não me amava, disse ele com uma calma assustadora. Lívia recuou, completamente atonita. Você está acordado? João sentou-se com a ajuda do apoio da cama. Sim, Lívia. Estou acordado e ouvi tudo. Antes que Lívia pudesse reagir, Fernanda entrou no quarto, acompanhada dos médicos e da polícia, que já estavam postos. Eu trouxe tudo o que precisamos, disse Fernanda, mostrando as gravações e o depoimento de Sérgio, que havia decidido colaborar em troca de uma pena menor. Lívia tentou desesperadamente negar tudo, mas as evidências eram irrefutáveis. Você não pode provar nada, gritou ela, mas sabia que estava encurralada. João, mantendo a compostura, apenas balançou a cabeça. Eu sempre quis acreditar que você mudaria, mas agora sei que você nunca se importou. Lívia e Sérgio foram presos ali mesmo, acusados de tentativa de homicídio e conspiração. João, finalmente livre do peso da traição, começou a reconstruir sua vida, agora com a certeza de que estava cercado de pessoas leais. Ao seu lado, Fernanda se mostrou mais do que apenas uma aliada, ela foi a força que João precisava para seguir em frente. Com o tempo, o carinho e o respeito que sempre existiram entre eles se transformaram em algo mais profundo. João e Fernanda começaram a se aproximar, compartilhando não só o desafio de reconstruir a empresa, mas também o desejo de construir um futuro juntos. Enquanto Lívia pagava pelos seus crimes, João e Fernanda se permitiam redescobrir a vida, agora guiados por um sentimento verdadeiro e sincero, longe das sombras da ganância. Juntos, provaram que o amor e a integridade sempre prevalecem, mesmo diante das intenções mais sombrias. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!